bem? Preparado para mais um vídeo? Para quem não me conhece, meu nome é Walter Hugo, eu sou diretor de operações da minhaportaria.com. No episódio de hoje, a gente vai estar falando de recursos e formas de facilitar outros projetos que são necessários no prédio quando você implanta a portaria remota, em alguns casos, e justamente para financiamento da rescisão dos porteiros. Muitas vezes o condomínio precisa desse recurso para dispensar os porteiros, não tem esse recurso acumulado e para isso a gente tem a alternativa e a solução, tá legal? Então acompanha aqui o vídeo de hoje e vocês vão entender exatamente como a gente pode te ajudar nesse sentido de financiamento de outros projetos, ou seja, disponibilização de recursos para implantar outros projetos do prédio que vocês fazem necessário e recursos para rescisão dos porteiros, do efetivo aí que vai ser dispensado com a implantação da portaria remota. Tá legal? Então acompanha esse vídeo até o final. Antes de mais nada, eu queria agradecer todos os comentários que a gente vem recebendo nos vídeos. Esse mês a gente está consolidando aí, é o primeiro mês de vida desse canal, então eu queria agradecer os comentários, queria agradecer a repercussão, queria agradecer a audiência, em especial tem alguns que eu reservei aqui, ó. Rogério Calvo Lima, parabéns pela iniciativa. Fabrício Costa, estou iniciando com portaria remota e seus vídeos estão me ajudando muito em meus projetos. Parabéns pelos vídeos. Quem mais? Bom, José Roberto, que aula, show, obrigado. Sucesso, amigão. Danilo Saderi, Andréia Brito, enfim, gente. A gente tem recebido diversos comentários dentro dos nossos vídeos. Então, mais uma vez, queria agradecer a audiência e eu lembro e reforço, esse conteúdo e o canal da minhaportaria.com tem como objetivo levar para o mercado o panorama e o parecer sobre portaria remota, ou seja, a gente está aqui com o objetivo de falar tudo a respeito de portaria remota e a gente tem um expertise consistente. A gente tem aí hoje mais de 250 condomínios em plena operação na base. Então, tudo que você precisar saber sobre portaria remota, deixa nos comentários, a gente vai estar abordando em algum vídeo. Não tem problema, gente. Dentro dos vídeos, dentro dos nossos canais, os seguidores são clientes, moradores, síndicos, usuários do sistema de portaria remota de outras empresas, concorrentes. Gente, não tem problema. O objetivo desse canal é levar conteúdo e informação para o mercado a respeito de portaria remota, tá legal? Então, não perca a oportunidade de curtir esse vídeo, isso ajuda a balizar o caminho que nós estamos seguindo. Se você não gostou do tema, deixa o seu dislike, também não tem problema, isso ajuda a gente a balizar as ações que a gente está desenvolvendo. Sigam-nos aqui no YouTube. Se você não estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, não tem problema, simplesmente www.minhaportaria.com/canal, você vai ser redirecionado para o nosso canal no YouTube, ativa o sininho, toda vez que a gente publicar um vídeo novo, você vai estar recebendo esse vídeo aí no teu celular, aí na tua televisão, enfim, se estiver acompanhando dentro desses meios, você vai estar recebendo o material e o objetivo é levar conteúdo. Compartilha com a galera. Ó, gente, outra coisa, chegaram aí as nossas máscaras da minhaportaria.com, aqui, ó. Então, quem quiser uma máscara dessa, nós vamos mandar, simplesmente deixe nos comentários eu quero, coloca lá nos comentários o endereço direitinho para a gente disponibilizar essa máscara, ou então, se você preferir, aciona a gente pelos nossos canais que a gente tem aí, o site, enfim, fala, olha, o Walter falou sobre a máscara da minhaportaria.com. Se você quiser, simplesmente faça a solicitação, a gente vai mandar para você em qualquer lugar do Brasil, até porque a minhaportaria.com atende condomínios em qualquer lugar do Brasil, tá legal? Minhaportaria.com. Então vamos pro vídeo. Fala pessoal, então o tema de hoje é justamente esse, né? Facilitamos investimentos em outros projetos e recursos para rescisões. Vamos lá, o que é importante entender, né? Em geral, os condomínios, para tomar uma decisão de investir em portaria remota, existem alguns passos que os prédios acabam adotando. Primeiro, naturalmente, né? A portaria remota, muitas vezes, ela chega até a gente
com o principal objetivo de reduzir custo. Mas eu reforço, lembro que o principal objetivo e benefício da portaria remota é aumentar a segurança. A portaria remota ela tem como principal critério aumentar a segurança. E todas as empresas que vendem solução de portaria remota precisam focar no aumento da segurança, né? A gente tem o entendimento de que o condomínio muitas vezes é leigo, né? O mercado e as oportunidades, as empresas apresentam várias soluções distintas, e aí o que o prédio precisa se preocupar? Com o aumento de segurança. E a empresa tem que ter a responsabilidade para sempre buscar entregar um projeto que visa o aumento de segurança. É natural que o cliente, o síndico, ele sempre vai buscar a redução de custo. Mas a gente, como empresa, precisamos ser responsáveis e entender que a redução de custo é um efeito colateral da portaria remota. A redução de custo é importante, sim. Muitas vezes os projetos acabam vindo com esse propósito, mas nós temos que ser responsáveis e entender que a redução é colateral. O principal objetivo, quando a gente desenha um projeto, sempre tem que ser focado no aumento da segurança. Natural, muitas vezes o cliente ele vai espremer, buscar alternativas, te colocar contra a parede, buscar novas soluções, trazer propostas de concorrentes para analisar tecnicamente, enfim. Mas o importante é que a gente prevaleça sempre no aumento de segurança, até porque essa é uma responsabilidade que nós, pelo menos na minha portaria.com, assumimos. O nosso contrato com o cliente não é um contrato de controle de acesso, ou seja, eu simplesmente cuido do controle de acesso do prédio. Não, a gente cuida da segurança, que por sua vez envolve o controle de acesso também. Então, visando isso, quando a gente faz uma avaliação num condomínio, a gente sempre busca, inclusive, validar e avaliar a estrutura arquitetônica do prédio, não é verdade? Então, muitas vezes o prédio, ele tem uma demanda ali de se construir uma eclusa de veículos, ou o prédio tem uma demanda de se construir uma proteção específica contra chuva, né? Uma vez que você vai ter agora um acesso diferenciado. Muitas vezes o prédio ele tem alguma demanda ali na entrada de pedestre a ser criada. Por exemplo, uma caixa de recebimento de correios, de cartas e jornais e revistas, né? Porque quando você tem um porteiro 24 horas no prédio, o pessoal chega para entregar revista e jornal, o porteiro vai lá receber. Agora você não tem mais essa figura. Então como é que o síndico, como é que o condomínio recebe os jornais e as revistas que precisam ser entregues? Então a gente tem um modelo, uma caixa feita para isso. Lembrando que tudo isso são soluções e características alternativas à portaria remota. Porém, tão importante quanto para melhorar a dinâmica, melhorar o convívio e também aumentar a segurança. É sempre nesse contexto e é nessa tecla que a gente tem que bater. A gente não pode fragilizar a segurança das pessoas, a segurança das famílias que moram no prédio em detrimento à redução de custo. Por isso, muitas vezes, alguns projetos alternativos são necessários. Inclusive, esse é um dos motivos que a gente criou a Foco Serralheria. Vou deixar o site aqui embaixo da Foco Serralheria. Vou deixar um vídeo também aqui no card que a gente fez da Foco Serralheria implantando algumas travas de portões, né? A gente fez um vídeo muito importante que é para os condomínios se atentarem às travas de portões de veículo. Então eu vou deixar aqui no card e o site da Foco Serralheria. Então a gente teve que desenvolver uma empresa dentro do grupo com o objetivo de desenvolver e criar os projetos arquitetônicos que aumentam a segurança do condomínio. Tendo isso em mente, os condomínios muitas vezes precisam de recursos extras para se fazer isso, né? Então o prédio não tem esse recurso em caixa, o prédio não tem condição de fazer esse investimento naquele instante, porém é um investimento que precisa ser feito e vai agregar muito na composição geral do projeto. Não só para a segurança, tá? Quando eu falo em facilitar investimentos em outros projetos, às vezes tem condomínios que tem ali uma reforma emergencial de vazamento que precisa ser feito, ou tem alguma característica emergencial que precisa ser feito, e o prédio não tem recurso.
Então, quando você põe a portaria remota, é natural que a redução de custo é extremamente consistente. Então, a redução de custo é tão grande que permite financiar e implantar todos esses outros projetos que são importantes e fundamentais para o condomínio. Então, a gente tem uma forma de se fazer isso. Não só a implantação de outros projetos, a gente também disponibiliza recursos financeiros para financiamento da rescisão. Então, quando o condomínio decide implantar uma portaria remota, alguns passos são tomados. O primeiro deles, sem dúvida, é entendimento geral de todos que é possível e vamos estudar. Depois disso, em geral, o condomínio cria ali um comitê que vai avaliar algumas empresas e algumas soluções. Depois disso, o condomínio leva isso para uma assembleia, apresentando as soluções que viu, enfim, e aí, obviamente, marcando uma nova data para ouvir as empresas. Depois desse momento é feito o recolhimento das propostas e equiparação das propostas técnicas e comerciais. Uma vez feita a equiparação, o condomínio passa por uma fase de aprovação. Então tem ali negociações finais e de fato aprovação numa assembleia, ou seja, confirmando a empresa que vai fazer o projeto. Só que muito antes disso, ainda o condomínio precisa decidir como vai se desenvolver o fluxo de caixa. Óbvio, se o condomínio tem ali uma empresa de portaria que faz o serviço de portaria terceirizada, então simplesmente o contrato da terceirizada prevê um aviso prévio de 30 dias, o que consequentemente permite o cancelamento daquele serviço e ativação da portaria remota. Quando o condomínio tem porteiros orgânicos, e aí muitas vezes quando o condomínio tem porteiros que foram contratados direto pelo condomínio, é onde entra um grande problema, né? Porque em geral os condomínios não acumulam recurso para poder bancar esse passivo trabalhista no dia que vai ser dispensado. Então a gente já pegou cenários onde o condomínio tinha 100, 200 mil reais em recurso, em passivo trabalhista para pagar em dispensa de porteiros. Então era uma equação financeira insolúvel diante da atual situação e do cenário que o condomínio se insere. Então, quando você implanta a portaria remota, você tem uma redução nesse centro de custo tão grande que permite financiar, ou seja, pagar de forma parcelado essa rescisão e também, obviamente, alguns outros projetos pagar de forma parcelada. Então, quando a gente monta um orçamento, uma proposta, um projeto de portaria remota, nós da minhaportaria.com e todos os nossos parceiros no Brasil inteiro nos preocupamos muito com essa característica. Porque não tem jeito, tem que ser uma equação financeira e técnica para poder ser economicamente viável e também ser tecnicamente viável a portaria remota. Então, para isso, a gente monta um projeto completo onde a gente consegue prever esses recursos. Então, o condomínio vai precisar de 100 mil para rescisão. A gente já coloca dentro da nossa plataforma, que é a calculadora de projetos. Todos os nossos parceiros da minhaportaria.com fazem os orçamentos baseados na calculadora de projetos. Inclusive, um orçamento de portaria remota da minhaportaria.com precisa ser entregue no mesmo dia, mais tardar no dia seguinte. Com a calculadora de projetos, o nosso parceiro ele tem condição de fazer isso. Então, quando o condomínio precisa de recurso para financiamento da rescisão, ele simplesmente coloca essa linha e observa essa necessidade, baseado nas informações das administradoras e do condomínio, ele implementa ali o valor que ele precisa, tanto quanto investimento em outros projetos. Então, vamos supor que você vai precisar fazer uma eclusa e essa eclusa vai custar mais 30 mil reais entre tudo que você vai fazer. Ou você quer remodelar toda a fachada e tua obra ali vai custar 80 mil reais para trocar todo o gradil e toda a estrutura da fachada. Legal! Então a gente prevê isso daí na calculadora de projetos e com base nisso a gente já te apresenta um estudo financeiro de forma a compor esses investimentos que são necessários, ou seja, te emprestar esses recursos. Então o condomínio vai receber esse recurso financeiro, se é 80 mil, se é 120 mil, se é 200 mil reais, como já tivemos casos nesse sentido. Esse recurso vai entrar na conta do condomínio, vamos fazer uma projeção financeira com o pagamento desse recurso ao longo de um tempo, com a própria redução, de forma a não sufocar, a não prejudicar, a não impor para os moradores rateios e custos extras
principalmente nos momentos que a gente vem vivendo, enfim, mas sempre todos os condomínios e todos os gestores têm como objetivo buscar sempre a otimização de recursos financeiros, ou seja, a redução de custo. Então, sempre os moradores vão questionar e vão buscar alternativas para reduzir custo e para transformar a solução melhor de uma forma mais barata. Então, a gente vai colocar esse recurso, seja ele para outros projetos, ou seja ele para financiamento da rescisão dos porteiros, dentro da calculadora de projetos, onde a gente já vai te apresentar uma projeção do quanto tempo você vai manter aquele custo que você tem hoje, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Se teu condomínio gasta 15 mil reais com uma portaria presencial 24 horas e você implanta uma portaria remota com todas as características, em diversos vídeos eu já expliquei quais são as características das nossas portarias remotas. Então, se o condomínio gasta 15 mil reais com uma portaria presencial e aí com a portaria remota ele vai gastar 7, por exemplo, então o condomínio vai ter uma sobra de caixa de 8 mil reais. E com esses 8 mil reais que sobra todos os meses, o condomínio vai pagar a implantação do projeto de portaria remota, que eu também já falei em um vídeo, vou deixar o card aqui também sobre financiamento da implantação, ou seja, compra parcelada da implantação da portaria remota. Então, com essa diferença, o condomínio tem que pagar tanto a implantação da portaria remota, que aí varia muito de projeto a projeto, quanto os investimentos em outros projetos e a rescisão do condomínio, a rescisão do porteiro. Então a gente pega todos esses valores, consolida, faz uma diluição isso ao longo de um tempo e apresenta a proposta para o condomínio. Fala, olha, a portaria remota vai te custar, nesse cenário, 7 mil reais, só que você vai pegar esses 8 mil reais e vai, num período aí, por exemplo, de 20 meses, 8 mil reais, nós estamos falando em 160 mil reais de recurso que é acumulado. Então, com esses 160 mil reais em 20 meses que sobra, o condomínio consegue devolver o investimento feito no projeto de portaria remota, ele consegue devolver o recurso captado para investir, por exemplo, numa troca de um gradil, e mesmo assim ele consegue devolver, muitas vezes, o recurso disponibilizado por uma rescisão. Então é lógico que isso é um exemplo natural. Fale com o seu consultor, peça para o seu consultor que ele apresente o estudo financeiro e você vai ver que sempre no nosso projeto a gente desenha uma apresentação já do retorno do investimento que esse condomínio vai ter. Então, seguindo esse cenário, em 20 meses, o condomínio teria a rescisão dos porteiros, o passivo trabalhista resolvido, teria a implantação da portaria remota quitada e teria o investimento em outros projetos, como por exemplo um gradil ou ali uma eclusa de veículos, quitado. E a partir do 20º mês, o condomínio teria efetivamente essa redução de custo, o que impactaria talvez aí em outros projetos. A gente tem hoje no Brasil mais de 250 condomínios de portaria remota implantado e todos os nossos condomínios tiveram uma eficiência financeira consolidada. Inclusive, caso você esteja em contato com um consultor ou um parceiro da minhaportaria.com em qualquer lugar do Brasil, é só você pedir para ele te apresentar o estudo de projeto do condomínio dele e você vai ver que isso realmente acontece. A gente, inclusive, tem as portas abertas com os nossos clientes, os nossos síndicos, e a gente tem vários síndicos para te dar referências e, consequentemente, te mostrar que a redução financeira foi impactante e que, de fato, aconteceu no prédio dele. Tá legal? Então, espero ter esclarecido esse ponto. Então, o propósito desse vídeo é informar que a gente disponibiliza de alternativas e recursos para facilitar o investimento em outros projetos, rescisão de porteiros e toda a implantação da portaria remota. Tudo que você precisar, a gente tem condição de te facilitar e te permitir a implantação, tá? Mais importante sobre tudo isso é que é com recursos próprios, ou seja, a gente faz a gente facilita esses projetos e essas implantações com recursos próprios. E o que isso garante para o condomínio? Qual é a vantagem que o prédio tem com isso? Uma facilidade muito grande, uma agilidade muito grande na viabilização dessas ações e dessas coisas. Diferentemente de você abrir aí uma linha de crédito e for ter que, enfim,
trabalhar todas as particularidades, inclusive sabendo que condomínios têm uma certa restrição em abrir linha de créditos, em bancos, etc. Tá legal? Então, gente, é o seguinte, se você gostou desse tema, já deixa seu like aí. Outra coisa, curte, compartilha, segue a gente aqui no YouTube. Se você não estiver vendo esse vídeo no YouTube, você coloca lá na internet www.minhaportaria.com/canal. Você vai ser redirecionado para o YouTube e aí você vai curtir e seguir a gente. No nosso canal aqui no YouTube a gente está publicando vídeos diariamente. Então a gente tem hoje 4 programas. Então você tem o Portaria Remota by Walter Uvo. De segunda e quarta-feira às 19 horas eu trago aqui um tema que é compartilhado pelos colegas aqui nos comentários. Então sempre trago um tema a respeito de portaria remota. De terça-feira a gente tem um programa infantil, tem como objetivo levar para as crianças que moram aí nos nossos condomínios um pouco mais de alegria, principalmente nessa época de quarentena. Então a gente tem um programa chamado Toque Toque Quem É um programa infantil de contação de histórias. De quinta-feira é o bate-papo Portaria Remota, então a gente sempre traz alguém de renome, que tem bastante conhecimento, que agrega muito aí para a nossa audiência no YouTube. Em geral a gente faz uma live a respeito, pode entrar lá, todas as lives estão salvas e disponíveis. E de sexta-feira a gente tem um programa chamado Portaria Remota Inside. Então a gente traz todas as gerências, hoje aqui são mais de 12 gerências, se eu não me engano 14 gerências, 14 áreas diferentes dentro da minhaportaria.com e cada gerência vem falar um pouquinho da sua área, explicar como é que funciona o dia a dia, de forma a desmistificar e facilitar o entendimento. Então continua o compromisso, olha aqui ó, manda aí, deixa no comentário eu quero, e aí manda o seu e-mail, manda o seu endereço, manda o seu WhatsApp, a gente vai te mandar uma máscara da minhaportaria.com, ou então você pode entrar em contato com a gente pelos canais, diga que viu o vídeo aqui do Walter Uvo sobre financiamentos e facilitação de recursos e que eu prometi uma máscara para você, que você quer sua máscara, a gente vai estar te encaminhando aí no teu contato conforme você deixar, tá legal? Então, Minha Portaria, mais segurança, tecnologia e economia. Vem pra cá, Minha Portaria,